gente vai discutir as infecções bacterianas do trato respiratório. E nessa primeira aula eu vou discutir com vocês as infecções bacterianas do trato respiratório superior. Bom, antes da gente começar a falar sobre as doenças, vamos discutir só um pouquinho sobre a microbiota do trato respiratório superior. A gente sabe que em contrapartida, diferente do trato respiratório inferior, o nosso trato respiratório superior, gente, é muito colonizado, tá? Com uma microbiota muito abundante e muito diversa. As principais bactérias, gente, presentes no nosso trato respiratório superior, orofaringe, nasofaringe e amígdalas, são anaeróbias, tá? São bactérias anaeróbias, que estima-se, que sejam cerca de 100 bactérias anaeróbias para cada célula de bactéria aeróbia, tá? Então é bem mais prevalente os anaeróbios. Dentre esses, gente, temos os Peptostreptococcus, a Veillonella, o Actinomyces, Fusobacterium, tá? Essas bactérias, gente, todas fazem parte, da nossa microbiota. E como aeróbios, ou anaeróbios facultativos, tá? Nós temos os Streptococcus, tá? Então, nosso trato respiratório superior é bastante rico em espécies de Streptococcus hemolíticos e não hemolíticos, do grupo Viridans também, que causa hemólise parcial. Temos também membros do gênero Staphylococcus, inclusive Staphylococcus aureus, e membros do gênero Haemophilus e Neisseria, tá? Que são 2 gram-negativos, tá, gente? Como a gente vai discutir aqui para frente, gente, essas bactérias aí, os anaeróbios facultativos, geralmente também estão envolvidos nos casos de doença, tá? Então, existe, nesse caso aqui das doenças do trato respiratório, para praticamente todas elas a gente tem o estado de portador são, tá? A pessoa tem a bactéria, porém não vai ter a doença. Então, o fato de eu encontrar uma bactéria desse tipo, uma bactéria possivelmente patogênica num trato respiratório superior de alguém, em um exame de Gram, um cultivo e posterior identificação, tá? Não significa que essa bactéria está causando a doença, tá? Então aqui a gente tem que ter bastante cuidado para fazer essas análises, na parte analítica. As infecções, gente, do trato respiratório superior, tá? A grande maioria dessas infecções, gente, vão ser causadas por vírus, tá? Então, por exemplo, os rinovírus, que são vírus associados, ao resfriado comum, os adenovírus, que são vírus muito comuns, causando manifestações do trato respiratório superior. Podemos ter alguns herpes vírus também, como por exemplo o citomegalovírus, o Epstein-Barr, e algumas outras famílias virais, tá? Então a grande maioria dessas manifestações infecciosas do trato superior são causadas por vírus, tá? Porém, nós vamos discutir, tem uma parte aqui importante, que são causadas por bactérias, e nós vamos discutir aqui, tá? Quais são as principais, gente, manifestações clínicas, das infecções do trato superior, respiratório superior? Seriam as faringites, as laringites, as sinusites e as otites, tá? Então, como vocês podem ver, são infecções extremamente comuns, tá, gente? E que, vamos dizer assim, na maioria das vezes, são infecções autolimitadas, tá, gente? Que a pessoa vai se curar, tá? Sem necessidade de um tratamento, porém a gente tem manifestações aqui bastante graves também, tá? E que vão precisar de um tratamento, agressivo para controlar essas infecções. Então, vou discutir com vocês um pouquinho dessas manifestações clínicas do trato respiratório superior. Bom, essa tabela aí, gente, nesse slide, ela vai mostrar os principais agentes etiológicos das faringites, falando especificamente das faringites agora. Essa tabela, gente, foi tirada
daquele manual da Anvisa, tá? Que eu passei para vocês lá como referência, e mostra os principais agentes etiológicos das faringites, tá? Então, vocês estão vendo aí, né, os primeiros todos citados, né, são vírus, né, como eu falei, a maioria é por vírus, porém a gente tem bactérias importantes aí na parte de baixo, tá? Os Streptococcus, o Streptococcus piógenes, né, o Streptococcus do grupo A de Lansfield, é a bactéria mais comumente encontrada, tá, gente, causando a faringite, pode variar aí entre 15% e 30% dos casos. A gente também tem outros estreptococos, gente, beta-hemolíticos, assim como piógenes, tá? Do grupo C de Lansfield, né? Também responsáveis aí por 5%, né? Aproximadamente dos casos de faringite. E depois a gente teria, né, bactérias que são mais raras de acontecer, né? Mas pode acontecer, como o Corynebacterium diphtheriae, a Neisseria gonorrhoeae e o Mycoplasma pneumoniae. Então são bactérias também que podem causar esse caso de faringite. Bom, a faringite, como eu mostrei para vocês ali, a mais comum, né, bacteriana, é causada pelo Streptococcus pyogenes, tá? Então chamamos também de faringite streptocóxica, tá? Os sinais, gente, clínicos, tá? Eles são principalmente a dor, né, a deglutição, que vai ser oriunda, né, do inchaço, do edema ali da orofaringe, tá? E das amígdalas, febre elevada, dores de cabeça, calafrios, tá? E um sinal clínico muito comum, tá, gente? Essas placas bacterianas, entre aspas, tá? Que não seriam só bactérias, né? Como uma colônia ou uma placa, tá? Essa placa, gente, ela vai ter, né, um exudado purulento, então nós vamos ter bactéria, mas vamos ter também células do sistema imune, células epiteliais mortas, né, células bacterianas mortas também, tá? Então essa faringite, gente, com a famosa placa bacteriana, né, muito comum, o agente etiológico mais comum, o Streptococcus pyogenes, tá? Como eu falei com vocês, gente, ele tem uma variação, né, na prevalência. Em crianças entre 5 e 12 anos, gente, 1/3 mais ou menos dos casos são causados pelo Streptococcus pyogenes, tá? Em adultos, a gente tem cerca de 10% dos casos sendo causados por essa bactéria. E muito importante, como a gente discutiu lá na aula de Streptococcus, essa infecção, né, essa faringite, ela pode levar a complicações, tá? Como a gente discutiu, a escarlatina, né, que é devido à produção, né, de uma toxina pelos Streptococcus pyogenes, e a febre reumática, tá? Que é uma doença sistêmica autoimune, né, que é desencadeada uma doença autoimune pós-infecção pelo piógenes, tá? Por antígenos nossos que são parecidos com antígenos da bactéria. Então essa bactéria, além de causar essa infecção, que é muito comum, pode causar complicações, tá? E essas complicações, principalmente a febre reumática, tá, gente, podem levar o indivíduo a óbito. São manifestações sérias, graves. Outra bactéria do grupo do gênero Streptococcus, gente, envolvida também causando faringite, são os Streptococcus do grupo C, tá? Vocês lembram lá do grupo C de Lansfield, tá? Que é a espécie Streptococcus disgalate, tá? Não confundir com a A. galate, tá, gente? Que é aquela que pode ser transmitida para o recém-nascido, né? No canal do parto, pode causar infecção no trato urinário, tá? Aquela é o grupo B. Então, o Streptococcus disgalate, grupo C, tá? Como vocês podem ver aí no H-sangue, é uma bactéria, assim como o Streptococcus pyogenes, ela é beta-hemolítica, hemólise completa. E essas bactérias vão causar essa espécie, tá, gente? Vão causar uma faringite que é indistinguível clinicamente, tá? Da faringite causada pelo Streptococcus pyogenes. Então a gente vai ver
né, todos aqueles sinais e sintomas, né, a garganta demasiada, avermelhada, com a presença das placas bacterianas, tá? Porém, tá, infelizmente, para o Staphylococcus dysgalacti, tá, gente, não existem complicações descritas a partir da faringite, nem escarlatina e nem a febre reumática. Outra faringite de grande importância em saúde pública é a faringite diftérica ou difteria, tá? Essa doença, gente, é causada pelo Corynebacterium diphtheriae, tá? O gênero Corynebacterium, gente, são bacilos, tá? Gram-positivos, não esporulantes e geralmente não móveis, tá? E aí vocês estão vendo não é a coloração de Gram, né, mas uma outra coloração dessas bactérias acima, né, à direita aí. Então vocês estão vendo bacilos que são bem pequenininhos, parecem um cocobacilo, bacilos que são maiores, tá? E eles se distribuem, gente, a organização deles em grupos, né, dando um aspecto característico de letras chinesas, né, ou de caracteres chineses. O pessoal fala que parece, né, as letras chinesas. E a patogênese, gente, dessa bactéria é devido à toxina difitérica, que vocês estão vendo aí ao lado, tá? A estrutura dela e como ela funciona na célula, tá? Em última análise, ela é uma toxina desse tipo, né? Tipo AB, que a gente tem uma subunidade A e 5 subunidades B, né? E aí vai entrar dentro da célula para exercer o efeito só a subunidade A. E ali vai parar a síntese proteica, tá? Levando a célula à morte, porque ela não consegue mais fazer o turnover das proteínas. E só uma outra coisa, gente, o gênero Corynebacterium, né, é um dos gêneros mais comuns na microbiota da pele, tá? E pode também acontecer na microbiota do trato respiratório superior, tá? Tanto aquelas linhagens que a gente chama de Corynebacterios não difitéricos, tá? Que são todos menos o Corynebacterium diphtheriae, como o Corynebacterium diphtheriae pode estar presente assintomaticamente. E como é a difteria? Como acontece a difteria? Tá? A transmissão ela se dá pela via respiratória. Uma pessoa doente ou assintomática que seja portador, tá? É uma doença, gente, principalmente de crianças menores do que 10 anos de idade, tá? E os sintomas, eles vão né, conversar com febre baixa, tá? Dores de garganta, né? Dificuldade para deglutição, fraqueza e inchaço dos linfonodos cervicais, tá? Pode ser acompanhado também de um inchaço de todo o pescoço da criança, né, ou do indivíduo acometido, como eu estou mostrando aí nessa figura lá de cima, tá? A primeira figura. E aí, gente, ela vai multiplicar, né, na faringe e vai produzir a toxina diftérica, e a toxina diftérica vai cair no sangue e pode causar complicações, tá? Ela pode causar morte e inflamação da célula cardíaca, miocardite, ela pode causar danos aos nervos, tá? A função nervosa e causar paralisia, pode causar o dano renal e pode causar o bloqueio das vias aéreas, tá? Principalmente nesse caso que eu mostrei em cima. Se o inchaço for muito grande, pode até bloquear as vias aéreas, tá? Então tem que ser, essas complicações são bastante graves, né? E podem causar, né, o óbito do paciente, tá? E como vocês estão vendo aí, gente, na figura do meio, tá? Uma característica, né, um sinal clínico importante são essas membranas que aparecem na amígdala, né, na orofaringe dos indivíduos afetados, tá? Essas membranas, elas, como vocês podem ver, elas são diferentes daquelas placas bacterianas, tá? Elas são membranas mesmo destacadas ali, tá, gente? Vão ter célula morta, bactéria morta, célula do sistema imune, célula epitelial, tá? Então essas membranas são também um sinal clínico característico da infecção. E como vocês estão vendo aí embaixo, tá? A difteria também pode ocorrer de forma cutânea, tá? Causando lesões muito inflamadas e ulceradas, tá bom, gente?
Então, nesse caso, a bactéria vai entrar aí, né? A gente sabe que corinibactéria também é comum na pele, entra por qualquer micro lesão ali que você tenha na pele, pode causar essas infecções, tá? E uma coisa importante, gente, que essa infecção, tá? Essa lesão aí, ela pode ser fonte de uma infecção de um indivíduo suscetível. Felizmente, gente, a gente tem um tratamento e também temos vacinas disponíveis para prevenir a difteria, tá? O tratamento, gente, ele vai ser feito com um soro antitoxina difterica, né? Então, um pool de anticorpos contra a toxina difterica, que é o principal fator de virulência, tá? No caso da doença, e também tratamentos com antibióticos. E com o tratamento adequado, gente, a mortalidade é de cerca de 10%, tá? Mesmo assim, é uma mortalidade relevante, né? E sem tratamento ela pode chegar até 50% de mortalidade. Então, é uma doença muito importante, né? E a prevenção, né, gente, hoje em dia, né, a gente tem a vacina pentavalente, antigamente era a tríplice bacteriana, tá? Mas essa vacina, ela teve um papel importantíssimo, né, na redução da incidência dessa doença. Tanto que hoje é muito difícil a gente ouvir falar, né, da difteria, tá? Embora ainda tenha, mas é muito difícil a gente ouvir falar pela questão da diminuição da incidência devido à vacinação. E hoje essa pentavalente, tá, gente? Ela está disponível no SUS, tá? E ela vai imunizar contra a difteria, o tétano, a coqueluche, essas antigamente era a tríplice bacteriana, né? E aí eles adicionaram também o HIV. O HIV, gente, é o Haemophilus influenza do tipo B, eu vou falar um pouquinho mais para vocês lá na frente. E o vírus da hepatite B, tá? Que na verdade é uma só proteína, né? Aquela proteína S do HBV, que é o antígeno, tá? Então essa vacina está disponível no SUS, tá? E deve ser tomada, se não me falha a memória, 3 vezes, são 3 doses até os 5 anos de idade. E aqui nesse slide, gente, eu estou mostrando para vocês um gráfico, tá? Que é do Serviço de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, tá? Então, um dado oficial, mostrando, gente, a incidência de difteria de 1990 até 2018 e também a cobertura vacinal, tá? Então, mostrando aí, gente, que, né, os casos em 90 eram a incidência é muito alta com o advento da vacinação e o aumento da cobertura vacinal. Olha como é que esses casos foram caindo, né? Esse gráfico é muito bonito, né? Mostra a importância da vacinação para qualquer doença, né? Mostra um exemplo de controle de doença, né? Pela prevenção, né? Através da vacinação, que é uma das grandes, se não a maior, né? Evolução das ciências biomédicas. Então, mostrando aí esse gráfico, hoje em dia a incidência é baixa, tá, gente? Porque a gente vacina, tá? A cobertura vacinal, ela tá bem alta, né, no Brasil. Um outro agente etiológico importante causando faringite, gente, é a Neisseria gonorrhoeae, tá? Vocês lembram, né? A Neisseria gonorrhoeae faz parte, né, do gênero Neisseria. São bactérias gram-negativas, tá? Diplococos, como vocês estão vendo ao lado aí, gram-negativos em formato de grão de café, né? E são bactérias aeróbias. Então, gente, ela pode causar também uma faringite gonocócica, tá? E nesse caso, né, a faringite é uma infecção sexualmente transmissível, é uma IST. Ela é transmitida através do sexo oral. E a maioria das vezes, gente, essa faringite vai ser assintomática, tá? Porém, quando ela tem sintomas, né, a pessoa pode ter febre, dor de garganta, né, bem intensa, um inchaço muito intenso da garganta, linfadenopatia cervical, tá? Né, levando a dificuldade de deglutição, né, como outras faringites. Ela, como vocês podem ver aí, gente, ela é caracterizada, né, por muita vermelhidão, inchaço, mas ela não vai ter aquelas placas bacterianas do Piógenes, né, ou do Disgalate, e também não vai ter aquelas
pseudomembranas, né, as membranas da difteria, tá? Então ele vai apresentar só esse inchaço mesmo, essa vermelhidão. E através dessa infecção, gente, pode ocorrer uma disseminação hematogênica, tá? Da bactéria, que a gente conhece como gonococcemia, né? Então a bactéria pode cair no sangue a partir disso e disseminar, tá? Então é uma doença, gente, importante, né? Embora não seja mais comum, né? Causada pela Neisseria gonorreia, que, como eu falei com vocês, é mais uma cervicite ou uma uretrite, né, que pode causar complicações, né, espalhamento para outros órgãos também do sistema geniturinário. Mas ela também é capaz de causar faringite. Passando perdão, para outro sítio anatômico, gente, vamos falar sobre epiglotite, que é uma causa não uma forma de laringite, tá? O agente etiológico, gente, é o Haemophilus influenza do tipo B, como eu falei com vocês, a gente abrevia HIV, com 95% dos casos, né, bastante prevalente. E falando rapidinho do gênero Haemophilus, né, gente, são bacilos ou cocobacilos, gram-negativos, tá, organizados em células isoladas ou aos pares, e presença de cápsula, tá. Ele é dividido a partir do tipo de açúcar da cápsula, gente, dividido em 6 sorotipos, tá, do A ao F, sendo que a grande maioria das infecções, gente, são causadas pelo sorotipo B, tá. Então o mais importante é o Haemophilus influenza do tipo B, tá, que como a gente viu, está presente também na vacina daquela pentavalente, tá? Essa infecção, gente, é caracterizada, essa bactéria, gente, o Haemophilus influenza tipo B, ele pode também estar presente no trato respiratório superior e várias outras espécies de Haemophilus também, tá? De forma assintomática, mas essa infecção é caracterizada por celulite, tá? Que é a inflamação do tecido ali subcutâneo, e edema do tecido supraglótico. É mais prevalente em crianças entre 2 a 4 anos de idade, tá, gente? Hemófilos em geral, né, assim como os estreptococcus, né, tem muita associação com crianças mais jovens. E os sinais e sintomas clínicos, os sintomas e sinais clínicos, gente, assim, a faringite, né, a febre, dificuldade respiratória e de deglutição, e o quadro pode progredir rapidamente para a morte se não tratado, tá? Então faz um tratamento, né, suportivo, e cefalosporinas de amplo espectro também pode ser usados. Então devido ao que, né, gente? A inflamação, você pode ter o fechamento, né, da glote e o fechamento das vias aéreas com isso, tá? Então por isso que ele é bastante importante nessa infecção. Falando agora de uma manifestação muito comum do trato superior, né, que é a sinusite. A sinusite, gente, é a inflamação dos seios paranasais, tá? Os seios paranasais, eles não contêm microbiota, tá? Teoricamente são estéreis, não tem nenhuma bactéria no sítio. E essa infecção, gente, frequentemente ela vai ter origem endógena, ou seja, bactérias que estão presentes na microbiota do trato superior vão acabar migrando para os seios paranasais, causando a inflamação, tá? E por que isso ocorre, né, gente? Muitos estudos vêm mostrando, gente, que geralmente a sinusite bacteriana ela vai ocorrer após uma infecção viral, tá? Então tem uma infecção viral do trato respiratório superior, e a inflamação causada pela infecção viral, né, ela atrapalha essa resposta imune inata contra essas bactérias que acabam chegando nos seios paranasais, causando a inflamação, tá? E aí a pessoa pode ter febre, obstrução nasal, né, coriza, dores de cabeça fortes, muito fortes. E os agentes etiológicos mais comuns, gente, são o Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenza, que eu falei agora, do tipo B, tá? A Moraxella catarrhalis, tá? Que a gente viu lá, gente, é um coco gram-negativo, né? Aeróbio, que faz parte da microbiota também, e o Staphylococcus aureus, né? Que pode estar, né, na pessoa também assintomaticamente, tá? Então a gente tem 2 gram-positivos e 2 gram-negativos, né? Causando essas infecções.
a otite média, né, a gente também considerada uma infecção do trato respiratório, tá? Devido à ligação que o ouvido vai ter, né, com o trato respiratório superior, tá? Então, a otite média é a inflamação do ouvido médio, tá, gente? Que acomete principalmente crianças pequenas, de 3 meses a 3 anos de idade. Tá? A grande maioria dos casos, gente, são causados pelo Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenza ou o Streptococcus pyogenes, tá? Todos eles, né, como a gente já discutiu, podem estar presentes no trato respiratório superior de forma assintomática, tá? Então, e ela é causada frequentemente de origem endógena, né? Bactérias que estão no trato respiratório superior vão migrar, né, até o ouvido médio, causando essa infecção, tá? Que pode causar muita dor, tá? Mas na maioria das vezes também são infecções autolimitadas, tá bom? E a otite externa, que é a inflamação do canal auditivo externo, né, como vocês estão vendo aí na foto, ela é mais frequente em crianças, tá, de 7 a 12 anos de idade, sendo que os agentes etiológicos mais comuns são Staphylococcus aureus, a Pseudomonas aeruginosa e espécies de Proteus, tá? Proteus uma enterobactéria, bacilo gram-negativo. Tá? Então essas bactérias, geralmente, gente, elas vão estar em águas contaminadas e por isso, né, a aquisição dessa bactéria se dá através de água contaminada, por isso ela é muito associada com indivíduos que têm contato constante com água contaminada. Tá? Tanto que essa forma de otite externa muitas vezes é conhecida como otite do nadador. Né? Muito comum em pessoas que praticam, né, natação de forma mais constante. Tá? Então essa é a otite externa. Gente, como é feito o tratamento empírico, né, dessas infecções? O que é o tratamento empírico, gente? É aquele que é dado, né, para pessoas sem o conhecimento do agente causador, tá? Então, o tratamento, né, o paciente vai apresentar esses sinais e sintomas e o médico ele começa um tratamento, até porque muitas vezes, gente, como no caso da otite média, como no caso das sinusites, né, a amostra ela é muito invasiva. Então a sinusite é um aspirado do conteúdo dos seios paranasais. Da otite, né, você tem que fazer a timpanocentese, né, furar o tímpano e depois coletar aquela secreção ali dentro do ouvido médio. Então até por causa da invasividade de algumas coletas, a gente faz, né, os médicos eles já optam por um tratamento empírico. Obviamente, tá, gente, que o ideal é que seja instituído um tratamento empírico e depois seja mudado o tratamento de acordo com o TSA. Tá? Então é muito importante que o TSA ele seja feito para a gente direcionar mais o tratamento, que pode influenciar em várias coisas, principalmente no surgimento de linhagens que são resistentes. Então, os tratamentos das faringites e amidalites, ela vai ser principalmente pelas penicilinas naturais, tá, gente? A benzilpenicilina, ou a amoxicilina, que é uma penicilina de amplo espectro. Lembrando que as penicilinas naturais elas têm maior efeito sobre os gram positivos e poucos gram negativos. E os macrolídeos, tá? Por exemplo, a eritromicina, a azitromicina. A sinusite, gente, elas vão ser tratadas com amoxicilina ou a combinação de amoxicilina mais clavulanato, porque principalmente a moraxela e o Haemophilus influenza, eles podem produzir beta-lactamases, e o clavulanato, a gente sabe, ele é um inibidor de beta-lactamase. Pode ser usado também quinolonas, como a levofloxacina, e os macrolídeos, tá? Também eritromicina, azitromicina. No caso da difteria, gente, além, né, do antissoro contra a toxina difterica, pode ser feito tratamento com penicilina e ou eritromicina. E no caso das otites, gente, a maioria das otites ela vai ter uma resolução, tá? E as crianças não vão, ou né, os adultos, mas
maioria as crianças, né, não vão precisar de tratamento. O tratamento geralmente ele é dado quando a otite ela é repetida, né, é recorrente. Então aí nesse caso a gente pode usar a amoxicilina e se a amoxicilina não der uma resposta clínica, é a amoxicilina mais o clavulanato. E geralmente as infecções, esses tratamentos, gente, eles são acompanhados de analgésicos e anti-inflamatórios, tá? Principalmente no caso das sinusites e das otites, né? Porque a dor causada é forte, né? Causa muito incômodo.